meus amores aqui do YouTube. Hoje nós vamos falar o que é melhor para perder barriga: exercício ou dieta? Meu nome é Viviane Benini, eu sou nutricionista esportiva e funcional e eu trabalho com consultório há mais de 12 anos. Nos últimos 5 anos me tornei especialista em grupos de emagrecimento, atendendo pessoas não só aqui da minha cidade, em Avaré, no interior de São Paulo, mas como pessoas do Brasil inteiro e de fora do Brasil também. Essa é uma pergunta, é um vídeo gravado para você que mandou a sugestão para mim em um vídeo onde a gente bateu meta de likes. Então por isso eu vim aqui explicar para você. Tá bom? Então, ao longo desses últimos 12 anos, ajudando centenas de pessoas, eu diria milhares de pessoas, no emagrecimento, na nutrição, na busca de uma vida mais saudável, de um corpo mais bonito, esteticamente aquilo que as pessoas procuram, eu falo pra você que eu sei sim o segredo pra você perder barriga, ok? E vamos lá! E antes de eu começar, coloca pra mim aqui nos comentários o que você acha. Exercícios físicos ou alimentação? E talvez você já tenha passado por isso, então eu acho muito interessante de você compartilhar. Eu não tô aqui pra ser a dona da verdade, mas eu estou aqui pra passar pra você a minha experiência trabalhando com consultório, com estética e emagrecimento, tá? Então, se em algum momento você não concordar com alguma coisa que eu falo, nada de errado, é o que é. E coloca aqui nos comentários, compartilha aí a sua experiência, tá bom? Muito bem, quem me conhece sabe que eu fui uma pessoa que fez muita dieta, então de dieta eu entendo, né? Até antes de entender sobre dietas e depois também quando eu passei a trabalhar com dietas, exercícios físicos. Por muitos anos eu fui uma pessoa muito sedentária e quando eu comecei a fazer dietas malucas, eu comecei a procurar por mais exercícios físicos, nem sempre foram os exercícios ideais, tá? Então eu caminhava, eu dançava, então eu fazia muita coisa assim na loucura com o objetivo de emagrecer ou perder gordura na barriga. E aí, depois que eu me formei nutricionista, fiz a minha primeira pós em nutrição funcional, depois eu fiz a nutrição esportiva, eu sabia que a partir da hora que eu fosse atender nutrição esportiva, a galera da nutrição esportiva, eu teria que ser exemplo. Então, por isso, eu comecei a focar em exercícios físicos como musculação, que era algo que eu tinha começado algumas vezes, tinha sentido muita dor no corpo e tinha abandonado. Achava que musculação não era pra mim. E aí, aqui no interior, eu já treinei em alguns lugares diferentes, mas há muitos anos eu treino no mesmo local, que é um clube que eu sou sócia aqui no interior, que se chama Centro Avareense. Então eu acompanho algumas pessoas ao longo dos anos aí que treinam junto comigo, tá? Eu treino em diferentes horários, então por isso eu não tô aqui pra criticar ninguém, tá, gente? Mas uma coisa que eu observo é que tem pessoas que vão pra academia ao longo dos anos treinando e o corpo delas não mudam, né? Elas continuam com peso acima, algumas pessoas, e não tem nada de errado, tá? É o que é. Algumas pessoas continuam com aquela gordura na região abdominal e estão treinando aí por muitos anos. Muitas pessoas que assistem aqui os vídeos do meu canal, né, que me acompanham, que se inscreveram aqui no canal, ativaram o sininho, então se você não é inscrito, faça isso agora. Eu sei que tem essa dificuldade, que treina, mas continua com barriga na região abdominal. Então, gente, na realidade, o que realmente diminui barriga é a dieta e eu vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Por quê? É lógico que o exercício físico, sempre em conjunto com a alimentação, potencializa os resultados, até porque os exercícios físicos vão ajudar você a aumentar aí a sua massa muscular, vai deixar você com o corpo mais definido, mais durinho, vai aumentar o seu metabolismo, porque uma pessoa que tem mais massa muscular no corpo tem um metabolismo melhor, tem um metabolismo mais acelerado, então mesmo que essa pessoa ela mantenha o peso por muitos anos, mas ela consiga mudar essa composição, aumentando massa muscular através dos exercícios físicos, essa pessoa ela provavelmente vai gastar mais ao longo dos anos, aumentando essa massa, comendo a mesma coisa. Então, portanto, a tendência dessa pessoa é ir emagrecendo cada vez mais e perdendo cada vez mais barriga. Então, quanto a isso, a gente não tem dúvida nenhuma que os exercícios físicos são importantes, tá? Agora, ao longo desses últimos anos, eu ajudei centenas de pessoas sedentárias a eliminarem barriga. Como isso, Vivi? É só emagrecer? Não, não é só emagrecer. Então, 70% do resultado
resultado de você eliminar a barriga vai ser a sua alimentação. E aí, não é só emagrecer, não é só reduzir calorias, não é só fazer jejum intermitente, como vocês já viram vários vídeos aqui no meu canal falando sobre o jejum. Não é fazer uma dieta cetogênica, é na realidade cuidar das combinações certas para que você realmente queime gordura e não músculo, porque inclusive eu já gravei um vídeo aqui no canal falando como eliminar gordurinhas que insistem em aparecer mesmo após o emagrecimento. Vai aqui, ó, e dá uma olhadinha nesse vídeo, tá bom? Eu postei ele aqui recentemente no nosso canal. Se você não estiver consumindo, por exemplo, todos os aminoácidos essenciais que você precisa, provenientes de fontes de proteínas, por exemplo, ao longo aí do seu processo de emagrecimento, você vai perdendo massa muscular. Então é por isso que é comum muitas vezes você emagrecer e continuar com barriga. Então a composição dessa alimentação, com todos os nutrientes que o seu corpo precisa, os nutrientes necessários inclusive para manter a sua insulina baixa, né? Controlar o consumo e os tipos de carboidratos também para não estimular tanto hormônios que estimulam o depósito de gordura na região abdominal. Tudo isso pode ser orientado aí por um profissional nutricionista. Ele é especialista nisso, ele estuda e ele sabe como te orientar em relação à alimentação. Por que eu falo isso para você? Eu, por muitos anos, quando tinha a busca desenfreada por um corpo ideal, pelo emagrecimento, antes de ser nutricionista, lá quando eu era bem mais novinha, quando a Nutri era teenager, né? Nutri era adolescente, 20 e poucos anos, O que eu tava falando? Do que eu tava falando, meu Deus do céu? Gente, se eu não tinha nada a ver, menina, você corta tudo isso, tá? Porque eu não tô lembrando o que eu tava falando. Que eu fazia, então, dietas sem acompanhamento, fazendo loucura, só pensando no emagrecimento, eu fui cada vez ficando mais magra, mas eu continuava com uma barriguinha que me incomodava, tá bom? Então, primeiro é isso. Uma outra coisa muito comum que eu observo na prática clínica são pessoas com algumas alergias, intolerâncias alimentares, e por isso são pessoas que às vezes não têm tanta barriga, mas elas vivem com aquele estômago alto por conta de hipersensibilidades. E alguns alimentos, só para vocês terem uma ideia de como que é isso na alimentação, né? É claro que isso não é para todo mundo, mas algumas pessoas têm sensibilidade ao glúten, por exemplo, a laticínios, né? Então são aquelas pessoas que às vezes normalmente ela não tem muita barriga, mas ela tem aquele estômago alto por conta de alguma hipersensibilidade. E é comum também essas pessoas, quando elas acordam, elas têm menos barriga e aí depois ao longo do dia, no final do dia, ela tem aquele estufamento, aquela distensão abdominal e ela fica parecendo que tem muito mais barriga do que ela realmente tem. Então isso é importante também ser investigado aí por um profissional. Tudo bem? Então se você tiver só uma opção para perder barriga, escolha dieta de preferência orientada por um profissional, tá bom? E se você puder, é claro, faça aquela dobradinha que eu faço e eu oriento todos os meus pacientes e os meus participantes dos meus grupos de emagrecimento a fazerem, que é aliar exercícios físicos e dieta. Tudo bem? E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!